Olá, 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 olá! Que legal estar aqui com você para a gente falar sobre esse tema que é tão relevante, que são as vendas offline. Muito se fala sobre o mundo online, muito se fala sobre o que acontece na internet, as redes sociais. Eu sou uma grande defensora da tecnologia atrelada às nossas questões de marketing, de vendas, de atendimento, com essa estruturação. Mas uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte: uma coisa, ela não precisa necessariamente invalidar a outra. Como assim? Temos acesso à internet, a gente começa a descobrir como a venda self-service ela funciona, quando o cliente vai lá, ele escolhe o produto que ele quer, coloca no carrinho, faz a compra, coisa linda. Mas a gente acaba esquecendo da outra entrega e do outro formato comercial que existe e que ainda é muito relevante na grande maioria dos negócios de serviço, que tem a entrega presencial. Então, quando eu digo que uma coisa ela não invalida a outra, o que isso significa? Que não é porque hoje você tem todas as questões de vendas online que você vai deixar de lado, negligenciar ou pensar assim: ah, a venda offline ela já funciona. O pessoal já sabe como atender o cliente que acabou de chegar ali presencialmente. Então, o grande paralelo que a gente precisa fazer é, de fato, entender essa estruturação, tanto da venda online como da venda offline. Existe um modelo de growth hacking que diz o seguinte: imagina só, se você conseguir olhar para o seu negócio como um todo. Depois que você olhar para o seu negócio como um todo, você começa a dividi-lo por partes. Ah, deixa eu olhar aqui para a etapa de vendas, deixa eu olhar aqui para o meu marketing, deixa eu olhar aqui para cada uma dessas caixinhas. E imagina se você conseguir melhorar 1% cada uma dessas caixinhas. Muitas vezes, esse pequeno ajuste, essa pequena melhora que acontece em cada uma dessas caixinhas, faz com que, depois de algum tempo, todos os processos estejam melhores. Todos os processos sendo vistos, analisados, melhorados, estruturados, testados, e isso é muito relevante dentro dos nossos negócios. Mais uma vez, uma coisa não invalida a outra. Principalmente porque a gente começa a identificar consumidores que são cada vez mais ocupados. Como assim? Antes da internet, a grande ocupação do dia a dia, quando você estava em um horário normal de trabalho, digamos assim, era se relacionar com o colega do lado, era fazer algum tipo de trabalho manual que precisava ser realizado, trabalhar com um atendimento ao público, e depois, quando você saía desse horário de trabalho, que você se conectou com as pessoas, se ocupou fazendo coisas, você ia para sua casa e tinha algumas ocupações, como assistir televisão, conversar com a família. Quando chega toda a estruturação da internet, o que acontece? A gente fica ocupado o tempo inteiro. Por quê? Porque é como se nunca mais a gente tivesse ficado sozinho. É como se sempre a gente tivesse um amigo aqui do lado, onde não tem mais aquele momento em que você não está fazendo nada, simplesmente olhando o horizonte. Então, quando a gente começa a identificar que isso aqui nos torna muito mais ocupados praticamente 100% do tempo, a gente começa a dividir a atenção. A gente precisa cada vez ser mais relevante para esse nosso potencial cliente ou para esse nosso cliente também. As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Elas querem a informação na hora, a resposta na hora, resolver o problema dela na hora. Gente, assim, não precisa mais esperar um telegrama chegar em algum lugar. Não precisa mais ir presencialmente a algum lugar para fazer algum tipo de compra. Hoje tudo está aqui, ó, na nossa mão. E a gente precisa entender esse imediatismo e começar a estruturar as ações e as estratégias para conseguir suprir esse momento e esse tipo de comportamento.
Esse cliente, nem preciso dizer o quanto ele é conectado, né? E o quanto ele tem muitas possibilidades, e por isso o torna infiel. Não que agora ele não goste das marcas, não que ele vá te trocar a qualquer momento, mas a quantidade de oferta disponível para esse consumidor no mercado é cada vez maior. Então, muitas vezes, se ele tinha alguma dúvida e, de repente, você não respondeu lá de imediato quando ele precisou, pode ser que ele busque isso em algum outro lugar. Por quê? Porque ele precisa ali da resposta rápida, ele precisa ali da informação, de ter o problema resolvido. E cada vez mais, esse consumidor, ele é informado. Imagino que você já deve ter passado por uma situação onde você mesmo já sabe mais do que o próprio vendedor, porque você pesquisou, você olhou, você entendeu, foi atrás de informação, viu o estudo, e isso acontece de forma geral. E a gente precisa se preparar para isso quando também falamos sobre a venda offline. Imagina que esse consumidor, com todas essas características aqui, ele chega no seu balcão de recepção e, nesse momento, ele encontra uma pessoa despreparada para responder as perguntas dele. Ele encontra uma coisa muito robotizada. Sabe aquele atendimento? Olá, tudo bem? Eu sou a fulana, pode entrar. Aquela coisa que acaba ficando sem aquela conexão, sabe? E isso é muito importante a gente definir dentro do nosso modelo e do nosso formato de atendimento também no offline, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. E quando a gente começa a pensar nos canais de venda offline, a gente começa a imaginar diversos formatos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de segmentos diferentes para que você consiga entender que o offline ele também é um canal de vendas e que, por mais que o online exista, o offline não está descartado. Olha só, durante muitos anos, a gente vem falando, né, que muitas lojas físicas elas estão fechando as portas, e isso é real. Eu não lembro exatamente agora o dado, mas assim, milhares de shoppings nos Estados Unidos fecharam as portas, assim, pararam de vender no mundo offline, começaram a vender só no online. E na contramão disso, a gente começa a enxergar lojas da Amazon sendo abertas, a gente começa a enxergar vários polos de distribuição do Mercado Livre acontecendo. Então, é importante que a gente entenda essa questão do mercado e entender de fato o porquê. Uma coisa não invalida a outra, e sim, a gente precisa enxergar oportunidades. Olha só, a gente tem uma loja física de varejo, que é a loja comum, voltada às vendas para o consumidor final, loja de atacado, as grandes lojas físicas, onde o foco é vender para outras empresas, a pop-up store, que é aquela loja física temporária. Você deve ter visto muito dessas lojas em shoppings, naqueles mini centros comerciais, onde ela fica lá durante algum tempo. E por que não se inspirar e, de repente, considerar uma pop-up store do seu negócio, da sua academia, em algum lugar diferente? Por que não pensar nisso, né? A gente tem o Guide Shop, que é uma loja com mostruário, mas sem estoque, onde o cliente vai, ele prova a roupa e depois ele faz a compra online. Olha que louco esse tipo de coisa. Depois, a loja autônoma, uma loja física, onde os clientes compram e pagam sem auxílio de funcionários. Hoje, isso já é uma realidade que tem acontecido muito nos supermercados, em lojas de condomínio, onde a pessoa entra, faz a compra, vai embora e não conversa com ninguém. Olha só que interessante. Temos os shoppings, as lojas de shopping e também as televendas, que são as vendas realizadas via telefone, que ainda é uma realidade, gente. Então, é importante que a gente considere esses canais de venda que acontecem de forma offline, porque o nosso balcão, ele é um canal de venda offline, ele é um canal de atendimento offline, ele é um momento ali onde
Você tem um contato direto com aquele cliente, independente das redes sociais ou da internet, onde a coisa acontece ali olho no olho. Mas um ponto que é muito importante ressaltar é o seguinte: quem te visita já te conhece, ou a grande maioria, eu ouço dizer que 95% das pessoas que vão te fazer uma visita presencial, elas já te conhecem de alguma forma, elas já pesquisaram nas redes sociais, elas já olharam o site, elas já conversaram com alguém a respeito, então ela já está um pouquinho mais preparada do que muitas vezes a gente imagina. Então, essa conexão que acontece entre o mundo digital, o mundo online e o mundo físico, o mundo ali, eu vou chamar de mundo real, mas entendam que é esse mundo em que as pessoas interagem presencialmente ou por telefone. Isso acontece porque a gente precisa entender essa conexão. Muitas vezes a gente não viu lá um consumidor mais conectado, um consumidor que já conhece muito, que já está pesquisando. Então, quanto mais a gente facilitar essa conexão no mundo digital, para a experiência que esse cliente vai ter no mundo real, no mundo offline, é muito importante para otimizar as nossas questões comerciais. No evento, no YouFire, eu mostrei para vocês o funil de venda em Y, onde a gente tem uma etapa aqui que acontece, deixa eu pegar uma cor aqui bacana, deixa eu ver, preto, legal. A gente tem aqui o mundo que acontece lá na internet, onde a gente trabalha com todas as questões comerciais, onde a gente coloca conteúdo, onde a gente estrutura ações comerciais, onde a gente se relaciona através das redes sociais, mas também, gente, a gente tem aqui, ó, esse mundo que pode acontecer de forma offline, onde o outbound são aquelas vendas que são realizadas através do vendedor indo em busca de oportunidades. E aí, quando a gente fala offline, isso pode acontecer em um evento, isso pode acontecer através de uma segmentação, isso pode acontecer de diversas formas, mas também pode acontecer de forma online. Olha isso, que legal, onde o mundo offline, ele se conecta com o mundo online. E o nosso grande desafio é criar, de fato, essa conexão entre os dois mundos. Por exemplo, se eu falo que o outbound é onde o meu vendedor, meu time de vendas, ele vai em busca de oportunidades, e eu sei que a primeira etapa é a etapa da pesquisa, será que esse vendedor ele não pesquisa as informações desse potencial cliente na internet? Será que ele não pesquisa no LinkedIn? Será que ele não pesquisa nas redes sociais? Vamos lá para a etapa de prospecção, que é aquele momento onde você tenta a abordagem direta para entender se de fato aquele cliente ele é um potencial ou não. Na etapa de prospecção, será que isso pode acontecer através da internet de forma online? Claro que pode. Mas será que pode acontecer de forma offline? Claro que pode. Imagina só que você identifica uma empresa na região com grande potencial de compra do seu produto, do seu serviço. Olha aqui, essa prospecção ela pode acontecer de forma online ou de forma offline. E está tudo bem. A grande questão é que a gente precisa dar a importância devida e se preparar de forma consistente para essa abordagem que vai ser realizada. E, claro, a etapa de conexão, que é aquele momento onde eu já entendi esse cliente, eu já entendi que ele tem um mínimo potencial para se transformar em um potencial cliente de fato, e eu já me conectei com ele, eu já me fiz vista, eu já me fiz conhecida. E aí eu mergulho nos próximos passos do meu funil de vendas, que não é o nosso ponto hoje, tá? Mas é importante que a gente entenda que, por mais que eu fale de mundo online, por mais que eu fale de mundo offline, a grande questão é entender que a jornada do cliente, ela não acontece exclusivamente em um único formato.
mas que ela pode acontecer nos dois formatos e eu preciso estar muito, mas muito preparado para o que está por vir. Porque no final, gente, o grande lance é como a gente consegue criar conexão com esse meu potencial cliente para que ele me identifique como uma possibilidade de fato de compra. Onde ele olhe para mim e fale, caramba, essa pessoa, essa empresa, muito legal, gostei. E isso acontece quando a gente coloca alguns pontos específicos de forma mais embasada. Por exemplo, interesse genuíno. Quantas vezes você já deve ter sido atendido por alguém e você se sentiu como qualquer coisa? Aquela pessoa estava lá só para falar, oi, bom dia, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Sem a menor vontade de conversar com você. E essa é a reflexão que você precisa fazer hoje no seu negócio. Será que todo o meu time demonstra, através de elementos, o interesse genuíno? Porque quando eu falo demonstra através de elementos, eu preciso saber o que é o interesse genuíno, senão eu conto com a sorte ou eu conto com a... Sabe quando a gente fala assim, ah, não, eu vou contar com o bom senso dessa pessoa, e é muito difícil. Então, o que significa interesse genuíno? Será que significa sorrir? Será que significa se colocar à disposição? Será que significa parar tudo que está fazendo e dar atenção total para aquele cliente que você está atendendo naquele momento? Então, é importante que a gente defina quais são os elementos que demonstram o interesse genuíno e que promove essa conexão com o meu cliente. Porque lembra lá que ele é infiel, no bom sentido da coisa, obviamente, que ele tem muitas opções? Então, a conexão é uma das formas que vai garantir que ele me note, que ele queira ficar ao meu lado, que ele me veja como um grande potencial de prestador de serviço. E a gente precisa treinar a nossa equipe e também estabelecer na nossa cultura esses pontos que a gente vai conversar aqui. Então, olha só, encontrar pontos de eu também. Quando a gente se conecta com a pessoa, com aquele cliente, com aquele potencial cliente, e você encontra pontos com ele de eu também, você cria conexões. Muito se chama de empatia, eu acho que é até um pouco além disso, é você conseguir se conectar de verdade, ser disponível, ouvir, criar relacionamento. Olha esse aqui, gente, ser relevante. Não adianta nada, eu brinco, né, sobre isso, não adianta nada você ter o telefone de 1 milhão de pessoas, você tem um monte de possibilidades de gente, você tem o telefone aqui de quem você quiser. Se você não é relevante para essa pessoa, sabe o que acontece? Não vale de nada as conexões que você criou. E ser relevante não é só com os gestores, mas com a equipe também. E a gente começa a pensar com qual mensagem esse meu cliente vai embora. Se em cada relação que você tiver com o seu cliente, você se preocupar com qual é a mensagem que esse meu cliente vai embora? Ou melhor, qual é o sentimento que esse cliente está indo embora depois de conversar comigo? Porque a gente começa a entrar nesse formato de uma gestão centrada no cliente. Esse é um termo muito utilizado nas áreas de tecnologia. Eu sou muito conectada com as startups, com essas áreas de tecnologia, de SaaS. Então, quando a gente fala sobre Customer Centric, que é a gestão centrada no cliente, a gente coloca, de fato, esse cliente no centro de todas as decisões que eu vou tomar. Eu sempre falo, né? É importante que a empresa ela seja boa para a equipe, ela seja boa para o cliente e seja boa para a própria empresa, financeiramente falando também. E aqui, quanto mais a gente traz esse nosso cliente ali para dentro da nossa gestão, em alguns casos, isso é literal, tá? Eu já passei por experiências e hoje eu estimulo muito isso, dentro dos meus negócios, inclusive, de trazer o cliente
para a etapa de conselho, onde o próprio cliente, ele fala o sentimento dele, ele fala o que ele precisa, ele fala o que está certo, ele comenta o que está errado. É uma grande consultoria que a gente pode ter no nosso negócio. Quando a gente tem o foco na satisfação dele, quando a gente se preocupa com a fidelização, quando a gente cria uma jornada de sucesso desse meu cliente, quando eu estudo o comportamento, me preocupo com os detalhes. E principalmente, gente, o cliente, ele é parte fundamental do processo da empresa. Esse meu cliente, ele ajuda na tomada de decisão. Ou melhor, é por ele que as decisões elas são tomadas dentro da nossa empresa. E aí, quando a gente começa a pensar nisso de uma forma muito tangível, por que não criar um conselho e convidar alguns clientes para participarem disso? Pode ser que a primeiro momento você fale, não, imagina, eu não vou chamar meu cliente para conversar sobre isso, não, de jeito nenhum. Mas, gente, tem muitos clientes que vão ficar tão felizes em participar de um conselho, de uma reunião, de um ajuste, de estar incorporado no processo e ser ouvido, que você pode encontrar grandes, mas assim, grandes defensores da sua marca. A gente já vai falar mais sobre isso. Mas comecem a entender que esse modelo de gestão centrada no cliente, ele é fundamental na estruturação das estratégias e nas tomadas de decisão que você vai fazer daqui para frente. E quando a gente fala sobre, legal, eu tenho uma gestão centrada no cliente, eu já entendi. Eu preciso colocar as minhas decisões, as minhas estratégias baseadas nas dores, nas necessidades, ou até mesmo em antecipar as necessidades daquele meu cliente. Legal. Agora, a gente vem para um novo termo que cada vez mais precisa fazer parte da vida de vocês, que é o Customer Experience, que é a experiência desse meu cliente que cada vez mais se torna relevante no dia a dia. Ah, Nora, tá, mas o que é a experiência do cliente? Eu vou comentar com vocês, é um case que é até engraçado, tá? Quero que você pare nesse momento assim e comece a pensar na Disney. Pensa na Disney, se você já foi, mergulha lá de novo, lembra de toda aquela mágica, lembra o quanto isso transforma a nossa vida, o quanto ela é incrível. Se você não foi, pense nas histórias, assista um vídeo da Disney, as pessoas indo até lá, vivendo aquela experiência mágica, aquele momento onde parece que a magia ela existe de fato. E agora eu vou te trazer com os pés na realidade, onde a gente começa a pensar o seguinte, gente, na Disney, as filas levam até umas 3 horas. Na Disney, é super difícil ir com mala, com as coisas. As filas para comer alguma coisa são gigantescas. É muito cheio. Tem alguns momentos no parque que você não consegue andar. Imagina se eu tivesse te contado todos esses problemas antes de você imaginar o que é a Disney. Então, quando você pensa, a experiência do cliente ela é tão incrível que ela supera qualquer outro problema que tem ali no meio do caminho e as pessoas voltam. É exatamente sobre isso. Claro que muitas vezes é difícil a gente criar essa experiência Disney, tem toda uma questão de branding, de marca, mas é onde a gente precisa começar a pensar que quanto melhor a minha experiência, menos as pessoas notam ou se lembram de momentos não tão bons assim ou de experiências não tão boas assim. Então, quando a gente começa a pensar nessa experiência do meu cliente, eu preciso conhecer ele a fundo, eu preciso entender cada passo que ele dá dentro da minha empresa, dentro do meu negócio. Eu preciso colocar em prática as ações específicas. Eu preciso oferecer a melhor experiência como parte da cultura da minha empresa. Se você tem uma empresa com uma cultura forte, sabe o que acontece? Todas as pessoas que estão inseridas ali, todos os seus colaboradores, eles focam
nessa experiência, nessa cultura. Por quê? Mais um exemplo da Disney. Existe o livro Nos Bastidores da Disney, que é um livro muito facinho de ler, muito gostoso, vale a pena. Se você ainda não leu, vale a pena. E ele diz que todas as pessoas ali na Disney, todas elas trabalham na qualidade de ambiente, por exemplo. Se qualquer colaborador enxergar um papel no chão, um chiclete, uma folha que não esteja de acordo com o padrão da empresa, todos são responsáveis por tirar, arrumar, ajustar, melhorar. Olha que interessante quando isso se torna algo cultural e o que a gente precisa trazer para o dia a dia da nossa empresa. E isso acontece através de treinamento constante da equipe. Treinamento constante, a diferença de treinamento e educação. Treinamento, a gente vai lá e ensina a pessoa a apertar o parafuso, tá? A educação é quando isso vai além de apertar o parafuso. É quando ela consegue entender de fato os porquês, quando ela amadurece os conceitos dela, quando ela cria os próprios conceitos, até chegar um momento em que ela ajuda a tomar essas decisões ou melhora esse processo. Então, quando ela está inserida aí e ela incorpora essas questões, aí a educação aparece. Então, é importante que isso aconteça de forma constante. A educação, ela acontece através dos treinamentos? Sim, mas ela também acontece através do acompanhamento, dos projetos, de tudo aquilo que compõe uma entrega muito maior. E o grande lance, né? Busque superar as expectativas desse cliente. E aqui eu trago um exemplo que, assim, gente, ele é muito simples, mas traz para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, o que significa quando eu falo sobre essa experiência. A gente pode ter um A4 na parede do nosso negócio. A gente pode não ter uma parede tão bonita, a gente pode não ter o nosso suporte lá de acrílico tão legal, a gente pode colocar a melhor informação do mundo que boa parte das pessoas não vão nem perceber que aquele papel está lá. Olha que interessante. Nora, você está falando para eu não colocar nenhum papel na parede? Calma, mas comece a testar. Comece a observar. Como eu vou testar isso, Nora? Coloca um papel na parede, espera algumas pessoas passarem por esse papel, chame a pessoa e fala assim: oi, tudo bem? Você viu o papel que estava lá na parede? E vê o que a pessoa fala. Sim, não, o que ela achou, se ela lembra da informação. Isso vai te trazer a resposta. Em paralelo, a gente tem o nosso apoio aqui, a extensão do nosso braço, né? A nossa mão aqui, que é o celular. Será que eu consigo trazer esse mesmo A4, esse mesmo informe para o celular? Será que eu consigo colocar isso dentro da jornada do meu cliente e não só através de uma mensagem no WhatsApp, mas o que mais eu posso oferecer para esse meu cliente para que essa mensagem ela seja passada com uma experiência muito melhor, de uma forma muito mais estratégica e de uma forma que eu demonstre muito profissionalismo naquilo que eu faço. Mais uma vez, eu não estou falando para abolir os papéis da sua vida, nem nada disso. Lembra? Uma ação não invalida a outra. Mas o que eu recomendo e provoco você nesse momento é que você faça esses testes, que você estude e vá em busca das respostas para entender de fato o que funciona, o que não funciona e o que precisa ser ajustado no meio do caminho. E é importante que você também crie um mapa da jornada desse cliente. Quando a gente fala jornada, eu sei que muitas vezes ele fica um tema meio intangível, assim. Meu rosto aqui tá em cima da letra, né? Eu vou ver se eu consigo mudar aqui para vocês conseguirem enxergar. Boa, acho que foi, vamos ver. Então, assim, o mapa da jornada parece uma coisa muito intangível ou muito difícil, mas não é para ser assim. Basicamente, é a gente entender o passo a passo de uma pessoa. Vamos trazer aqui para uma forma mais fácil também. Imagina que você vai ao mercado. Qual é o mapa da sua jornada, da saída da tua casa até o mercado? Vamos imaginar no pré?
No pré, você precisa falar assim, putz, eu preciso ir ao mercado, tomei a decisão. O que será que está faltando? Legal, talvez eu faça uma lista de compras. Bacana. Fiz a lista de compras, será que eu anotei no meu celular? Legal, eu anotei no meu celular aqui. Boa, próximo passo. Eu escolhi o mercado. Como que eu escolhi o mercado? Ah, porque aquele mercado tem aquele produto específico. Mas eu recebi aqui uma notificação de promoção em algum outro mercado, então talvez eu vá lá. Olha só tudo que acontece antes da saída. Agora vamos para a saída em si. Bom, então eu vou de carro para o mercado. O que eu preciso? Pegar a chave, preciso entrar no carro, preciso dirigir, preciso pegar o papel do estacionamento, preciso estacionar o carro, preciso subir até o mercado, preciso escolher os meus produtos, pegar o carrinho, andar pelas... Olha quantos pontos da minha jornada existem só para uma ida simples ao mercado. É muito louco, né? Quando a gente começa a pensar isso. Eu trago esse exemplo para tornar bem fácil essa questão da jornada desse meu cliente. E aqui, você pode fazer uma estrutura muito simples quanto essa para a definição da jornada desse seu cliente, que acontece tanto no mundo offline como no mundo online. Então, vamos lá. Olha só. Qual que é meu primeiro momento de contato aqui? Ah, meu cliente está vindo aqui na minha empresa, na minha academia, no meu estúdio, na minha loja, onde quer que seja. Aqui no nosso exemplo, o primeiro passo é o estacionamento. Qual é a ação desse meu usuário? Legal, ele estaciona o carro e o primeiro contato dele é com o manobrista. Vamos imaginar que esse seja o seu cenário. Qual é a necessidade desse meu potencial cliente, desse cliente, naquele momento? Olha só, um lugar seguro e de fácil acesso para guardar o carro. Como o usuário se sente? Nesse momento, de repente, se for a primeira vez dele, ele pode estar inseguro, pode estar ansioso. Aí, a gente vai para o nosso plano de ação. Qual que é o nosso passo comum que todo mundo faz? Anotar a placa do carro e entregar o ticket, não é? Pois é, mas a partir disso, a gente precisa criar aqui, ó, cada um dos nossos processos. O manobrista se dirige até a pessoa, se apresenta e explica onde é a entrada, diz para ficar tranquilo, pois o carro será muito bem cuidado, deseja uma ótima experiência, diz que está à disposição. Na entrega do carro, colocar no banco do passageiro um presente de boas-vindas. Por que não? Se for a primeira vez da pessoa, é um processo que ele pode parecer trabalhoso. Mas quando bem combinado e estruturado, olha que canal de venda offline absurdo você tem. E tudo isso, gente, é baseado nesse primeiro levantamento que a gente faz aqui em relação ao nosso cliente. Se ele precisa de um lugar seguro e de fácil acesso, olha aqui o que o manobrista vai dizer para ele. Diz para ficar tranquilo, pois o carro será muito bem cuidado. Entendem que é sempre uma questão de gatilhos e qual é o tipo de experiência que eu vou oferecer para esse meu potencial cliente? Vamos lá, próximo ponto de contato dentro do nosso exemplo aqui. Nesse aqui, a pessoa, ela está na recepção. Legal. Qual é a ação desse meu usuário? Ah, ele se dirige andando até o balcão da recepção. Maravilha. Qual a necessidade dele desse momento? Informações, segurança, fazer o tempo dele valer a pena, entender se aquilo que você oferece resolve o problema dele. E como o usuário se sente nesse momento? Ah, ele se sente inseguro, sozinho, com várias dúvidas, ansioso, pode estar com medo. Nora, mas é sempre negativo? É claro que não. Mas eu trouxe esse exemplo aqui para deixar bem tangível como a gente pode estruturar e entender essa jornada do nosso cliente. Então, vamos lá. Plano de ação. Qual que é o passo comum? Anotar o nome, o e-mail, o telefone e passar a catraca. Maravilha. E aí, quando a gente começa a pensar
na experiência desse meu potencial cliente, eu começo a pensar em novos passos a partir de uma ação específica. A pessoa do atendimento se posiciona fora do balcão e se dirige até a pessoa. Ela sorri e olha nos olhos. Ela se apresenta, utiliza frases positivas como: que legal ter você aqui. Conduz a pessoa lado a lado e anota todas as informações. Segue o processo comercial. No fechamento da venda, ela envia o link diretamente no celular da pessoa para a pessoa fazer a compra através do link. Ela entrega o kit de boas-vindas e acompanha a pessoa até o carro. E lá no carro, lembra que a gente acabou de fazer o exemplo? Talvez ele tenha um presentinho, um lembrete ou alguma coisa que torne a experiência dele mais especial, mais bacana, mais incrível, que supere a expectativa dele, que ele vá além, que ele fale: meu Deus, olha que incrível isso que eu passei. E é importante a gente considerar esse mapa da jornada, porque vai tangibilizar muito do que a gente faz no nosso dia a dia. Mas lembra que o mundo, ele não é mais só offline. O nosso mundo, o nosso atendimento, as nossas vendas, o nosso contato, a nossa conexão com esse cliente, ela também acontece lá no mundo online, não acontece? Legal! Então, o que a gente precisa fazer? Definir a jornada do cliente também no mundo online. É preciso que a gente responda qualquer tipo de interação em tempo real. Cuidar da imagem, do conteúdo, das informações compartilhadas nas redes sociais. Isso é fundamental, porque a experiência dele que acontece lá no mundo online, ela precisa também ser muito bem cuidada. Quantas vezes você já entrou em algum perfil de alguma loja, de alguma empresa, você pesquisou alguma informação que você queria comprar, não tinha informação e você não quis mais. Não acontece? Muitas e muitas vezes, com o seu cliente acontece a mesma coisa. E a gente tende a tratar com tanta formalidade, a gente tende a tratar o ambiente digital de um jeito tão formal, tão institucional, que a gente acaba perdendo grandes chances de conexão com esse nosso cliente. Vou usar um exemplo muito simples também, tá? Para a gente traduzir isso. Nosso horário de funcionamento é das tal, e aos finais de semana acontece tal. Isso a gente publica nas redes sociais. Tem algum problema? Zero problema nenhum, tá bonitinha a mensagem. Mas será que a gente consegue humanizar isso? Oi, que legal ter você aqui. Já percebi que você está buscando saber quando estamos de portas abertas para te receber da melhor maneira possível, não é? Deixa eu te contar então. Olha só, nos dias de semana, nosso horário de trabalho é de tal e tal hora. Aos finais de semana é de tal e tal hora. Qual horário eu posso te esperar aqui? Pode parecer uma bobagem, mas esse pequeno ajuste de linguagem já começa a traduzir e passar um monte de mensagem para aquela pessoa que está procurando informação sobre o nosso negócio e torna isso muito mais pessoal e muito mais humano. Obviamente, depende da marca que você coloca, da sua cultura, de vários outros fatores. Mas eu quero deixar essa provocaçãozinha aqui com você hoje para que você entenda que existem outras possibilidades de fazer aquilo que você faz e possibilidades que podem ajudar muito a vender e a se conectar. Olha lá, utilize a tecnologia a favor. Gente, preciso contar uma coisa. O celular não vai desaparecer amanhã. A internet não vai acabar. Eu acho que vão ter outros modelos de celular. Talvez o celular ele vire um anel que vai projetar aqui no teu punho todas as informações de contato com a mensagem. Você vai fazer tudo por voz, enfim, eu ainda não sei o que vai acontecer. Mas o fato é, a internet ela não vai acabar. Ela não vai amanhã, não temos mais internet. Então é importante que a gente se prepare para não lutar contra a tecnologia, mas incorporar.
É possível até criar automações para agilizar o atendimento. Muitas vezes eu vejo empresas gastando muito, rios e rios de dinheiro em equipamento que é só mais um, que não faz a menor diferença na vida do cliente. E não investindo em sistemas, em softwares, em tecnologia, o que deixa a empresa anos-luz atrás. Em vez de criar uma automação, muita gente fala, não era, mas o que eu faço quando eu não estou de portas abertas e não tem ninguém para atender? Utiliza uma automação, utiliza um bot. Por que não a pessoa vai lá e pergunta quanto custa? Você programa esse bot para responder quanto custa. E qual o horário de aula? Você programa esse bot para fazer o horário de aula. É de graça? Não, não é. Mas é um investimento que talvez você já precise começar a pesquisar para que essa experiência do usuário ela seja de fato incrível. E a mesma jornada, aquela mesma estrutura, a gente pode utilizar também no mundo digital. Como, por exemplo, qual o ponto de contato? Instagram, legal. Qual é a ação do usuário? Ele me mandou uma mensagem no direct. Qual é a necessidade dele nesse momento? Pode ser que seja só informação, pode ser que ele só queira lá uma informação muito rápida. E como o usuário se sente nesse momento? Curioso, quer que alguém o ajude, e ele está minimamente empolgado. Eu coloco minimamente para a gente tentar entender mesmo, que dificilmente esse usuário vai estar assim, meu Deus, eu quero fechar uma coisa agora. Então, assim, vamos pensar a respeito. E aí a gente vai lá dentro do nosso plano de ação. Qual que é o nosso passo comum quando isso acontece? Pode ser que na sua estratégia você responda esse cliente daqui a algum tempo, no dia seguinte, talvez o departamento de marketing demore 24 horas, talvez vendas só vai ver em um horário específico, mas você pode mudar essa experiência também e alcançar resultados muito melhores. Por exemplo, responder imediatamente com a informação que a pessoa busca. Ter um script de engajamento para ter a atenção e conseguir os dados dessa pessoa. Um convite, ou até mesmo uma venda direta para esse potencial cliente. Por quê, gente? Porque lembra lá, bem no começo dessa nossa conversa, que eu falei que esse cara, ele é imediatista, ele quer as coisas na hora, então é nosso papel entregar para ele na hora. Quanto mais tempo a gente demorar para responder, mais chances de perder esse cliente a gente tem, tá? E agora vamos falar um pouco do nosso cenário. O nosso cenário é tudo aquilo que envolve a parte visual. Imagina que você vai a um teatro e tem lá, né, todo aquele visual, todo aquele cenário montado, e isso remete a sua cabeça para um lugar específico. Se tem um castelo, você já vai lá para a época medieval ou para as princesas. Se tem um monte de prédio cinza, já te remete a algum cenário urbano, então você já espera pela experiência. E a mesma coisa é o nosso cliente dentro da nossa empresa. Qual é o nosso cenário? A gente precisa ter cuidado impecável com o ambiente, cuidado com a mensagem, inconformidade com o erro. Se tem algo errado no nosso cenário, no nosso ambiente, você não pode aceitar. Por quê? Um risquinho na parede que é deixado de lado se torna uma parede completamente destruída. Por quê? Eu passei um dia na parede, eu esbarrei. Aí no outro dia eu estava passando com o móvel, eu raspei a parede. Mas já está meio sujinha, tudo bem. Aí no outro dia eu falo, está meio suja, eu vou colocar uma planta aqui. A planta mancha a parede. Eu vou tirar a planta. Gente, assim, o negócio vai se transformando em uma coisa que você nem percebe, mas que cria um ruído tão alto na experiência desse seu cliente que ele nunca mais volta. Ou ele pede desconto e você não sabe por quê. Pode ser por esse 1%, lembra que eu comentei? Pode ser que esse 1%, ao invés de você estar melhorando, você esteja piorando 1% em cada aspecto. E é isso que vai criando aquela imagem que pode ser até intangível, sabe? Aquela coisa que não é consciente, mas que você começa a entender que aquela coisa não tem tanto valor assim. É através dessas pequenas coisas. Todos os dias, pontos de melhoria. O quanto você ativa os sentidos, o visual, o cheiro, até mesmo o tato, alguns ambientes que as pessoas queiram colocar a mão. Vou até contar uma história que foi muito bacana.
Dentro de um dos meus clientes, era uma academia de lutas, e faziam o tour de vendas, né? As pessoas faziam o tour de vendas, mostravam para quem ia visitar, aquela coisa toda. E aí, era uma academia muito bonita, mas sabe quando a gente sente sem alma? Não tinha alma. As pessoas não saíam de lá com vontade de fazer o negócio acontecer. Um pequeno ajuste, tanto na forma de condução das vendas e no ambiente, mudou tudo. A gente reposicionou aquele saco de pancada para um lugar bem estratégico, que não era no meio de todo mundo, mas era em um canto bem legal, que tinha imagem legal, que tinha um som diferente. E dentro desse tour de vendas, a gente incluiu 2 momentos. Um dos momentos era que o vendedor dava uns soquinhos nesse saco de pancada e fazia o cliente também dar uns soquinhos lá no saco de pancada e transformava isso em uma brincadeira. E essa academia tinha um ringue muito legal. E uma outra experiência foi que o vendedor levava esse potencial cliente para o ringue e falava algo parecido com isso. Você já viu aquelas pessoas, né, que há muito tempo atrás tinham aquelas lutas que a pessoa se jogava no ringue e levantava rápido? E aí, o vendedor se jogava nas cordas do ringue e falava, olha que legal essa tensão. Gente, assim, foi uma alavancagem de fechamento comercial tão grande a partir de algo que não custou R$1. Gente, custou 0. Reposicionou o saco de pancada e mudou a forma de abordagem. Pronto. Um aumento significativo nas conversões. E quando eu falo de cenário, quando a gente fala de venda offline e a importância que a gente tem que dar para ela, é exatamente sobre isso que a gente trata. Como a gente ativa o que tem além de um tour normal, como eu surpreendo esse meu cliente. Nesse exemplo, vocês imaginem como as crianças que iam visitar com os pais ficavam enlouquecidas, né? Nem preciso dizer. Então, comecem a ter esse olhar e fazer com que as pessoas se apaixonem pelo seu ambiente, pelo seu atendimento, pela sua estrutura de um jeito muito bacana, de um jeito muito centrado, de um jeito muito estruturado. E tenha o sentimento de cuidado e de entrega. E um ponto, gente, assim, ó, muito específico, mas muito. Separa o palco do bastidor. Separa. Eu vejo muitos negócios, assim, muitas empresas, que o bastidor fica na cara do cliente. O que é bastidor? É o papel, é a vassoura, é o balde, é tudo aquilo que não compete à experiência do cliente. Se não faz parte da experiência do meu cliente, não tem que estar à vista. É isso. Ai, mas onde eu vou guardar os meus equipamentos? Guarde os seus equipamentos de forma que ele componha o cenário. E não que você esconda 2 vassouras, um rodo, um pano atrás da porta. Quando o cliente olha para aquilo, ele fica quase desesperado em relação àquilo que vai acontecer. Então, é muito importante que você olhe para isso de uma forma muito profunda, de uma forma muito estratégica e se apegue a transformar a experiência desse cliente em algo que vá além de qualquer expectativa. E um outro ponto que a gente precisa se preocupar, assim, muito, gente, é no modelo de condução dessa conversa. Se eu tenho a venda offline, será que eu tenho os depoimentos dos meus clientes em um lugar de fácil acesso? Será que eu tenho uma parede que eu tenho a foto do meu cliente e embaixo eu tenho a transformação que esse meu cliente ele conseguiu? Será que o meu vendedor ele tem, através da tecnologia, um apoio para que ele consiga mostrar o valor da minha empresa que vai além do preço? Então, tudo isso, gente, compõe essa experiência de venda offline. Porque não adianta nada eu só trabalhar com rede social, com marketing, com estratégia, com todos esses detalhes, se a minha entrega ali no ao vivo, ali no presencial, ela não vai de acordo.
E nada adianta também eu só focar nessa minha entrega que acontece ali no offline, se eu não me preocupar com tudo aquilo, com a minha imagem, com a minha vitrine no mundo online. A gente não falou que uma coisa não invalida a outra? E é exatamente isso. É preciso que vocês treinem o time de vocês. Treinem vendas, treinem marketing, treinem o olhar para o ambiente, treinem atendimento, façam role plays, que são aqueles momentos de treinamento onde vocês simulam uma situação real. Você simula uma situação real e fala, nossa, imagina que um cliente chegou aqui e reclamou sobre isso. Como a gente trataria essa questão? Bingo! Já estrutura, já monta de forma estratégica e com o tempo você vai criando um grande squad, um grande mar de pessoas que se preocupam muito, 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 muito com a experiência do cliente. Então, a partir desse momento, coloque em prática todos esses pontos, elabora plano de ação, organiza o mapa da jornada do cliente, faça com que o seu cliente seja o centro da sua gestão, cuide para que ele tenha assim, experiências incríveis e que se torne um grande embaixador da sua marca. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui. Quero receber os feedbacks. Um super beijo e a gente se vê.